Última carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, amém? Vai lá para o finalzinho, bem depois dos evangelhos, bem depois de Atos, bem depois de Coríntios, em nome de Jesus. A última carta do apóstolo Paulo antes da sua partida, ou seja, antes de ele morrer. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E que Deus alimente a minha mente com a tua infinita palavra, para que nós possamos, em nome de Jesus, juntos, alcançarmos conhecimentos da parte de Deus. Amém? Quem não tem Bíblia aí, levanta a mão assim que a irmã vai lhe emprestar, a missionária. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo, Timóteo. Nós vamos ler alguns capítulos e versículos alternados, mas no mesmo livro. Então você deixe aberto, amém? Mesma segunda carta. Nós vamos fazer toda a exposição da palavra na segunda carta do apóstolo Paulo, mas no versículo 1, 2, 3 e 4, amém? Nós vamos falar um pouco de guardarmos a nossa fé e prepararmos a nossa ida para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Primeiro, encontraram Timóteo? Segunda carta. Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, diz aleluia. Então vou esperar, porque nós vamos pregar em cima dos temas, hoje alguns temas, para que as pessoas acompanhem. Como eu disse, esse mês de dezembro será um mês de batalha espiritual. E nós vamos estar mais enfatizado nele nos dias de sexta-feira, são os dias de culto de libertação, né? Seguindo aqui a liturgia da nossa igreja, dia de sexta-feira é um culto de libertação. Então vamos deixar a parte forte, vou usar esse termo, para as sexta-feiras. Mas todo mês de dezembro nós iremos fazer orações, em cima de orações, até o dia 31. Então, como diz o povo aí no mundo, entra, louvado seja Deus, no dia 1º de 2022 com o pé direito, dizendo: esse ano será o ano da minha colheita, da minha prosperidade, da mudança da história da minha vida. Tudo que aconteceu de errado no ano passado ficou para trás, tudo que aconteceu de ruim ficou no passado, no ano que passou, mas agora será uma nova história em nome de Jesus. Então você vai ter que abrir a tua boca durante todo o mês de dezembro aqui dentro e profetizar através da sua boca o que você quer para 2022 na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então depende de nós. Primeiro, capítulo 1, versículo de número 14, amém? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Capítulo 3, louvado seja Deus, versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra istes, a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, em nome de Jesus. Cadê sua Bíblia, Yuri? Porque está fechado, amigo. Abra sua Bíblia, vá, meu amor. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, esta foi a segunda prisão do apóstolo Paulo, nos meados de 66 e 67. A primeira prisão do apóstolo Paulo foi em 61 e 62. Na primeira prisão dele, ele foi preso como apóstolo de Cristo, por tão somente pregar ou
propagar a palavra de Jesus Cristo. Isso aconteceu muito pelas invejas que os judeus tinham através do ministério que era exercido através do apóstolo Paulo, que cada dia crescia mais e cada dia aumentava mais. Nesta época em que Paulo foi preso, nessa segunda vez, não foi por uma coisa pequena. Acusaram ele de ser líder, de ter queimado Roma. Roma era a cidade mais importante, louvado seja Deus, e mais rica na época. Havia 1 milhão e poucos de pessoas que habitavam naquela cidade, e Nero, junto com seus compatriotas, acharam por bem matar a Paulo. O interessante é que quando uma pessoa agia errado dentro de Roma e os romanos pegavam, eles queimavam, eles crucificavam. Mas quando era da mesma pátria, como o apóstolo Paulo era de lá, ele tinha uma morte mais severa, ele fora degolado. A Bíblia vai dizer que nesta época que o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve a Timóteo. Timóteo também estava escondido junto com vários outros adoradores, porque havia uma grande perseguição contra os judeus, contra o povo de Deus, os quais pregavam a palavra, porque eles acusaram os judeus de ter tocado fogo em Roma. E o que aconteceu naquela época foi que todos abandonaram o apóstolo Paulo. Ele estava só nesta enfática prisão, uma prisão solitária, uma prisão úmida, onde muitas pessoas saíam de lá com lepra, e quando não eram com lepra, saíam tão somente para serem mortos, que foi o caso do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, não foi para pedir que orassem por ele, porque nesta segunda prisão, ele não pediu a Deus que libertasse ele da prisão, porque ele já sabia que o propósito dele na terra já tinha acabado. Era um homem com tanta intimidade com Jesus Cristo, que na sua primeira prisão ele ora a Deus, para que Deus abrisse os cárceres, para que Deus usasse aqueles homens, para que o libertasse. Mas nessa segunda prisão, não. Ele se conformou com o que lhe havia de acontecer, mas ele não queria deixar a igreja do jeito que estava. Então ele escreve esta segunda carta a Timóteo, levantando o moral daquele povo e mostrando a eles que eles serviam um Deus vivo. A morte de Paulo não ia mudar o curso da história de Cristo na terra, porque Paulo era um entre tantos que Deus usou naquela época, está usando agora e usará no tempo em que Ele quiser. Todos nós somos peças de reposição na terra, e nós temos em nome de Jesus exemplos clássicos disso: Moisés, Josué, Eliseu, Elias e assim sucessivamente. Mas naquele momento o povo estava passando por uma crise de histeria, por uma crise de medo, uma crise de pânico, porque eles estavam sendo perseguidos, crucificados ou queimados. O apóstolo Paulo, dentro da cadeia, ele estava preso, ele estava como um ladrão, e nós vamos ver aqui um malfeitor na época que era preso da maneira que ele estava, com algemas na mão. Mas a palavra de Deus, ela é liberdade expressa no coração daquele que verdadeiramente tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, e tem ouvido para ouvir, que ouça o que Ele quer falar ao meu e ao teu coração nesta noite. Eu peguei alguns tópicos aqui para que nós entrássemos em nome de Jesus em concordância, e destruíram totalmente a vida apostólica, o ministério, não só a vida física de Paulo, mas destruíram ele por completo, porque acusaram ele de um vandalismo, de algo que ele não cometera, mas acusaram ele como se fosse uma acusação, era uma acusação na época severa. E o apóstolo ficou quieto em relação àquilo, porque o povo que era para estar com ele não estava. E nós vamos ver lá, até na audiência de defesa, ninguém compareceu em sua defesa.
mas ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que Jesus estava com ele, ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Então ele já estava conformado com o que lhe iria acontecer, mas ele não ia se conformar se ele morresse, não escrevesse esta carta ao Timóteo, ao seu pastor novo, estava doente na época, envergonhado do que estava acontecendo, e o apóstolo Paulo chama ele a atenção, que era para ele não se envergonhar do que estava acontecendo, mas que era para ele se levantar, porque Deus ia fazer grandes obras na vida dele. Quando ele escreve a carta a Timóteo, ele estava em Efésios, e Deus fala com ele: faz e continua aquilo que eu comecei, porque a obra de Deus, ela não pode parar, a obra de Deus, ela é contínua, a obra de Deus, ela segue através da palavra, e a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela em João significa o próprio Cristo em nossas vidas, e nós temos que entender isso. Abre comigo aí no capítulo de número 2, versículo 9. Ele foi preso como marginal, como eu falei, capítulo 2, no versículo 9. Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó: por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E ficou também só, todos os abandonaram. Capítulo, louvado seja Deus, 1, versículo 8. Olha o que ele diz, capítulo de número 1, versículo 15. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hemórgenes. Ou seja, ninguém ficou, Yuri, para lutar com ele naquela batalha, ninguém ficou para orar com ele naquela batalha, ninguém ficou para interceder por ele, mas ele sabia que o ministério dele na terra já tinha finalizado, mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na vida daqueles que Deus deixou através do apóstolo Paulo, que tinha nessa época indo para a Cilícia. Ele tinha nessa época, que era o plano dele, ir para a Espanha, e não chegou lá. Nessa época ele tinha ido até a Decópolis, mas ele não chegou por causa da prisão que lhe havia acontecido. No capítulo de número 4, versículo 16, olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 16: ninguém me assistiu, como eu falei há poucos instantes, na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não sejam imputado, mas todos abandonaram. E nós temos que ter, igreja, uma visão do que Deus tem para nossas vidas. Nem sempre é aquilo que nós esperamos. Tem momento que você vai estar só, tem momento que vão te acusar, tem momento que vão tentar te apedrejar, tem momento que vão te caluniar, tem momentos que vão se afastar de você, e você vai ficar só, e você vai se sentir só. Mas o importante de tudo é que você tenha Jesus no seu coração, porque enquanto Ele estiver contigo, ainda que toda a solidão do mundo ela venha concentrar em seu cérebro, em tua mente, o seu coração, o teu espírito está cheio da presença de Deus. Então não temas a afronta do diabo, nem aquilo que ele preparou para você. Mas dentre essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, tem 4 coisas interessantes, ou seja, 4 conselhos, não só para Timóteo, como também para mim e para cada um de vocês. E o primeiro está no capítulo 1, que nós lemos, versículo 14. Não deixe, louvado seja Deus, que ninguém negocie a igreja de Jesus Cristo, nem tampouco o altar. Seja fiel em Cristo até a sua morte. Olha o que diz o capítulo de número 1, versículo de número 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Que depósito é esse, pastor? O depósito da palavra, da doutrina, da sinceridade, da eloquência, não deixando a igreja de Deus virar a baderna que está virando como virou.
ou como está virando e tem virado durante todos esses anos, apesar do apóstolo Paulo, ele trazer em nome de Jesus para a mente das pessoas que elas tinham que seguir a Cristo no curso, ou no curso da sua vida reto, sincero, honesto. As igrejas hoje estão se vendendo, tem como se fosse algumas igrejas como balcão, vendendo a palavra de Deus. As igrejas hoje estão se aprodecendo, louvado seja Deus, nas eiras e nas beiras de Satanás, vivendo dissolutamente. As igrejas de Deus não tem mais pregado a palavra de exortação, não tem mais chamado a igreja em nome de Jesus quando está errado, quando está certo, mas a casa de Deus tem virado barganha. Nesses últimos dias, homens que começaram com seu projeto de vida espiritual até certo, mas se venderam, deixaram-se deleitar pelos deleites da vida, se apostatando-se totalmente da fé de Deus e trazendo-se sobre si, sobre a sua vida, como se fosse algo diante daqueles homens, querendo aplausos, querendo que as pessoas achem que ele ou ela são alguma coisa. Eu quero te dizer que maior na casa de Deus é ele, porque ele sim é o cabeça da igreja, e quem domina e quem manda é ele. Então ele disse: ai, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, o depósito da palavra, o depósito da correção, o depósito do viver em Cristo, de não olhar para os lados, de não se vender, de não deixar que vendam sua igreja, de não deixar que negociem a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo não é negócio, a palavra de Jesus Cristo é salvação na vida dos que estão aflitos, na vida dos que estão doentes. Não deixe que negociem a sua fé, não deixe que negociem o seu Cristo, não deixe que negociem o seu ministério. Ele estava dizendo a Timóteo: Timóteo, fica firme, em nome de Jesus. Eu estou aqui, não porque mereço, mas eu sei que Ele preparou esse momento para mim, para te fortalecer agora. Continua com tua batalha, continua com tua luta. É tempo de chorar, chore. É tempo de esconder, se esconda. Mas no momento que for de lhe empunhar a espada, empunhe ela com razão, mas não saia daquilo que eu lhe ensinei. Segundo tópico que ele abre para aconselhar Timóteo: todo sofrimento em Cristo é vitória para os que verdadeiramente adoram a Ele. Pela palavra de Deus nós somos odiados. Pela palavra de Deus muita gente não gosta da gente, sabia disso? Que tem lugar que você passa com a Bíblia, tem pessoas que te xingam, ainda que não soem da sua boca a palavra, mas você não consegue, mas ele fica ali, vai, começa a te xingar, a te maldizer, a te jogar pragas. Por quê? Porque tão somente você prega a palavra do conserto, porque você prega o Cristo ressurreto. Então ele chama ele no capítulo 2, versículo 3, é o que ele fala, ó: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Mas antes disso, olha o que ele fala no versículo 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que limita ou que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas eu quero estar aqui agradando a Deus, sofrendo aflição, mas não saindo da presença. Ainda que o mundo não goste de você, Ele te ama. Ainda que o mundo te abandone, Ele está sempre perto de você. Então a palavra de Deus traz conserto na sua vida e traz em nome de Jesus separação entre você e o mundo. Então ele diz: se é para sofrer em Cristo, que eu sofra, mas que Ele guarde a minha alma. Louvado seja Deus. Então fica na dispersação do Espírito Santo, porque a igreja, a Bíblia era bem clara e ampla, diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A aflição ela vai vir de várias partes.
em vários tempos da nossa vida, de vários modos diferentes. Nós não sabemos de que forma, mas nós temos que estar, em nome de Jesus, preparados, porque temos que sofrer aflições em Cristo Jesus, mas para guardar a palavra dele dentro do nosso coração. Mas em nome de Jesus, no final da história, ele te dará a vitória e a coroa da sua justiça. Então não temas. Capítulo 3, em nome de Jesus, no versículo de número 14, para a glória de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Não se desvie do seu caminho, do qual Deus te designou. Continua perseverante. Nem sempre vai estar tudo bem, Timóteo. Nem sempre vai estar tudo a mil maravilhas. Vão ter momentos que você vai estar no deserto, sem mesmo seu corpo físico estar lá. É um deserto dentro da sua cabeça, um deserto dentro do seu coração, um deserto dentro da sua alma, aonde você vai estar com algum tipo de enfermidade, aonde você vai estar com algum problema conjugal, familiar, aonde você vai estar com algum problema financeiro, e você não vai ter ninguém para gritar ou gemer por aquilo, mas continua perseverando, permanece em nome de Jesus na dispersação do Espírito Santo. Não olhe para trás, não tenha medo das aflições, não tenha medo, chore a noite toda, mas de manhã enxugue as lágrimas e diga: eu estou preparado para a nova batalha, porque o Senhor me chamou. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que foi que ele aprendeu? Que Jesus sofreu, padeceu, terceiro dia ressuscitou, ficou um tempo com seus discípulos e mais algumas pessoas, ensinando como nós deveríamos nos comportar e nos advertindo das investidas do diabo, que ela vem de todos os lados. Mas permanece firme, porque no momento da graça, no momento da misericórdia, ele vai interceder pela sua vida e ele vai mudar o teu cativeiro. Louvado seja Deus. Não temas as aflições seculares e momentâneas que muitas vezes demoram dias para passar. Mas confia no Deus que você serve. Confia no Jesus que você chama de Pai. Confia no Jesus que você chama de noivo. Porque no momento certo Ele virá e pegará a sua igreja e levará consigo. Enquanto isso não acontecer, permanece nas aflições, permanece nas lacunas, permanece, sabe, nos sofrimentos da vida. Mas entende uma coisa: Ele está de olho em você, Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Aí você vai chegar: pastor, mas dessa forma, eu perdendo entes queridos, eu perdendo a saúde, eu perdendo o emprego. É assim que é porque você não entende. Quando perguntavam a ele: ei, você não disse que é rei, que é filho de Deus? Ele disse: meu reino não é nesse lugar, o reino dele é lá em cima, aonde há pedras nas ruas, conhecida como esmeralda. Então segura as aflições, segura os momentos difíceis, segura em nome de Jesus aquilo que você está passando, porque louvado seja Deus, passageiro. Ele disse que passarão os céus e a terra. Ou seja, passará tudo que nós estamos vivendo. Tem tempos nas nossas vidas que passamos por uma luta temporária que parece que é a vida toda. Mas isso não está no problema, entenda isso. Isso não está naquilo que está acontecendo, sabe, Bia? Isso está aqui.
é da qual maneira você olha para o teu problema, de que maneira você tem espiado, olhado, visto o teu problema. Se você pegar o problema que você está tendo e colocar ele maior do que o teu Deus, você vai chorar o tempo inteiro. A noite vai durar, choro vai durar a noite, de manhã vai durar de novo o choro. Mas se você souber reverter a situação, eu estou vendo o problema ali, aquela chave está trancada, aquele cadeado está trancado, as portas se fecharam, está tudo dando errado, mas eu sei que Ele está olhando, e no momento certo Ele vai entrar com providência. Não é como eu quero, mas é como Ele quer. Era isso que Ele estava dizendo àquele povo naquela época: não se desesperem, quem está preso sou eu, quem vai ser morto daqui a alguns dias sou eu, degolado, cerrado ao meio. Eu não estou desesperado. Porque estás assim? O teu problema, ele ainda não teve um final, porque o diabo botou interrogação, o diabo botou uma vírgula, o diabo botou um acento, o diabo botou um parêntese, mas quem bota o ponto final é Deus. Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir que é Ele. Ele está dizendo: eu estou no negócio, eu estou no problema, então somente creia. Chore, porque é mista que choremos, sabe, irmão? Nos problemas, nas aflições, em divórcios, né? Com filho nas drogas, com problemas de saúde, com problemas financeiros. É mista, é normal que você chore, que você sofra, mas não deixe isso cauterizar a tua mente, porque você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Isso basta. E dos conselhos que ele deu a Timóteo, esse é o mais importante de todos. Capítulo 4, no versículo 2: não deixe a minha palavra, mas pregue em todo o tempo. Você que tem chamado de pregador, mesmo que não seja de altar, mas que seja um missionário dele. Você que Deus levantou na terra para ganhar seus colegas de trabalho, seus vizinhos, e tem fechado a sua boca porque o teu problema tem sido maior do que o teu Deus. Ele está dizendo aqui agora, ó, é em tempo e em fora de tempo. Ele disse: Timóteo, é em tempo e em fora de tempo. As coisas estão ruins, mas a minha palavra é viva, a minha palavra ela é vida. Então prega a minha palavra, porque não há tempo para a minha palavra ser pregada. É em tempo e em fora de tempo. Olha o que ele fala: que pregues a palavra, istes, a importa, louvado seja Deus, e fora, importa de tempo, perdão, a tempo e fora de tempo, corrija se preciso for, repreenda se preciso for, exorte se preciso for, com toda longanimidade e doutrina possível, mas não deixe os meus servos, assim diz o Senhor, irem para o inferno. Está errado, tem que ser corrigido, está errado, tem que ser doutrinado, está errado, tem que ser chamado a atenção, para que você não fique acomodado no pecado. Então a palavra tem que ser pregada, e tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra, mas quer que Deus abençoe, quer que Deus abra a porta, quer que Deus o prospere, quer que Deus cure, quer que Deus lave, quer que Deus limpe, quer que Deus habite, mas não quer ser corrigido. E a palavra de exortação, ela não é para todos, porque nem todos estão preparados para serem exortados. De quantas pessoas eu ouço que não gostam das minhas pregações, porque elas são exortativas, mas Deus só corrige aquele que Ele ama. Estou mentindo? Mas o povo não entende isso. Quem está pé é Satanás. Satanás chegou sorrateiramente ali naquele monte, quando Jesus estava no 40º dia, 40 dias e 40 noites.
quando ele estava ali, que sentiu fome, o diabo se apresentou a ele sorrateiramente, falando mansamente, usando a própria palavra de Deus para ganhar Jesus na lábia. E é assim que tem muitos crentes indo para o inferno, porque não quer ouvir exortação, não quer ouvir puxão de orelha, não quer ouvir que está errado, mas quer andar errado e ouvir que está certo, quer andar errado e ter posição, quer andar errado e ter credenciais, quer andar errado e ter consagração. Deus não está neste negócio, caia fora. Você vai ser bom para o homem, você vai ser bom para a mulher, você vai ser bom para a plateia, mas para os serafins, os querubins, os 24 anciãos e a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vão maneirar a cabeça dizendo assim: eu não estou neste negócio. Deixaram de pregar a palavra para pregar poemas, deixaram de chamar a igreja, a correção, para estar exaltando a igreja, dizendo que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas não precisa ser corrigidos. Podem ser sim grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, mas precisa se posicionar como um soldado de Jesus para ganhar as tarefas que vão ser propostas nos dias a dias da sua vida, e batalhas que irão acontecer, guerras que irão se levantar diante de ti. Tem que estar preparada, porque nem sempre a carne está preparada, nem sempre a alma está preparada, mas o Espírito que habita em nós, Ele é forte. Então creia em Deus, que Ele levantará sobre si uma nova oportunidade. Aí ele diz no versículo 3 do mesmo capítulo 4: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós já estamos nesse tempo. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontonharão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É tudo que eu falei há poucos instantes. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra, louvado seja Deus, de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido a aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, eu vou morrer, mas não deixe de pregar a palavra da qual eu iniciei. Eu vou morrer, mas não deixe de corrigir a igreja como eu corrigia. Eu vou morrer, Timóteo, mas chame as ovelhas, atenção, para que elas continuem no aprisco. É um momento de conserto, igreja. O apóstolo Paulo já declarava isso há mais de 2000 anos atrás. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas louvado seja Deus, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Está acontecendo. Homens que trazem palavras fabulosas para as suas vidas, que trazem palavras até eloquentes, mas que estão enganando a muitas pessoas de paletó e gravata. Você não está sabendo, em nome de Jesus, qual o conteúdo daquilo tudo, mas está tão somente vidrado naquilo que está sendo pregado naquele momento. Ele estava dizendo: não se engane. O próprio Jesus disse: virão muitos em meu nome, que até os eleitos de Deus serão tirados da presença de Deus, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Mas tu, você que Deus está falando nesta noite, sejam sóbrios, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque ele disse que já está de partida. Ele estava se despedindo, mas ele disse: vão calar a minha voz, vão parar a minha vida, mas Deus preparou outros soldados para guerrear
para lutar esta batalha, que é diária, não é fácil. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não guarde a palavra de Deus só para você. Não fique com a palavra de Deus só no seu pensamento, no seu coração, mas reverbere a palavra de Deus. Deixe que o povo ecoe a palavra de Deus, que os povos ouçam a palavra de Deus. Não deixe que o diabo te doutrine. Não deixe que o diabo tire de você aquilo que Jesus plantou com teu sangue e suor, que é a verdade e justiça. Antes, ele fala nos versículos 4, se não me falha a memória, do capítulo 1 de 1 Salmos: antes, medita na minha lei de dia e de noite. Aí no final, depois que ele sente que já doutrinou Timóteo, doutrinou os outros que leram junto com Timóteo essa carta, ele diz assim, ó, no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mesmo ele ali sabendo que ele iria morrer, ele disse, ó, minha história está cumprida. Aquilo para que eu fui chamado, eu exerci. Da forma que ele me doutrinou, eu doutrinei a igreja. Ele estava dizendo, Timóteo, tu é novo, ainda há muito que tu aprender, mas uma coisa eu te digo: não se acovarde, não se detenha, não se esconda, pregue a palavra de Cristo, diga que Ele é vida, diga que Ele é ressurreto, diga sim que Ele vem buscar a igreja dEle, como Ele virá. Tem igreja de Deus aqui dentro? Então é tempo de nós virarmos, em nome de Jesus, esse cativeiro. Vai deixar até quando essa história ficar no encalço que está? Porque você não acreditou ainda no Deus que você serve. Porque esse homem estava acorrentado dentro de um calabouço frio, sem roupas, pessoas com chagas naquele lugar, chorando, sofrendo, e ele ainda com algemas na mão. E ainda assim teve tempo para liberar esta palavra de exortação e uma palavra de exaltação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então entende, por favor, o que é que Jesus quer comigo nesse lugar. Você não veio aqui para ser mais um no meio desta multidão. Difere-se dos outros, não olha os erros dos outros para acumular pecados sobre a sua vida, porque a salvação ela é individual. Então nós temos que olhar para Cristo, que é o nosso exemplo vivo, morto e ressuscitado, para a glória do Deus Pai, para que nós nele confiemos e venhamos entender que todo sofrimento que passamos na terra, ele irá ser finalizado, ainda que ele não acabe até a nossa morte, mas quando morrermos, seremos ressuscitados para a glória de Deus. A ressurreição que ele teve, ele passará para mim e para você. Então é tempo de crer. Nos momentos de dores, de aflição, de perseguição, de calúnia, de difamação, é tempo de você dizer: estão me perseguindo porque eu estou dando frutos, estão me perseguindo porque eu sou servo, estão me perseguindo porque eu tenho obras, estão me perseguindo porque o ministério está crescendo, estão me perseguindo porque o Senhor está comigo. E no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então o que ele diz? Ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, de agora em diante, ele falou: é com vocês. A minha trajetória aqui já foi cumprida. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia.
só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Tróade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre e Lautério causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor restituiu-me, assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Guarda o Senhor, guarda a palavra dele. Ele estava ali dando detalhes do que estava acontecendo com ele, mas em momento nenhum você vai ver ele lamentando ou largando lamúrias. Você vê ele como um soldado verdadeiro de Cristo, mesmo passando por tribulação, perseguição. Ele estava ali forte, porque escrever essa carta sabendo que iam arrancar a cabeça dele, porque ele era um cidadão romano, ele sabia a morte que lhe esperava. Sabe o que é você acordar, ou melhor dizer, dormir na noite anterior, sabe, Vinícius? E saber que na manhã seguinte irão arrancar a sua cabeça fora de uma acusação que você não fez, porque foram eles mesmos, os próprios romanos, que fizeram aquilo para acusar os judeus e colocaram a liderança sobre as mãos de Paulo para que ele fosse preso. Por quê? Por causa da palavra. E hoje sabe o que é que me entristece, Dona Zil? Tantos homens que entram aqui nesse lugar e mulheres que são hábeis na palavra que Deus tem preparado, mas ficam assim, ó, dentro da igreja parecendo gangorra, que não querem responsabilidades, que não querem ouvir a palavra de Deus. É como ele falou, fica como colceira nos ouvidos, porque quando fala, que chama a atenção, muitas vezes sai com bico, sai de cara inchada. Mas eu quero te dizer que é em tempo e fora de tempo, quer ouça, quer não ouça, a palavra de Deus ela tem que ser pregada a todos os ouvintes e não ouvintes da terra, porque ele veio para salvar e não para condenar. Ele veio para dar vida e não para dar morte, e só há um meio de nós adquirirmos isso, e é nesse momento, enquanto estamos com fôlego de vida, porque depois que passar, será que você vai ter capacidade de dizer isso que Paulo falou? E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ou seja, ele já tinha convicção e certeza que iriam matar a carne dele, mas a alma e o espírito dele retornariam para o Senhor. Mas nós prezamos muito por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Por isso aqui. Prezamos muito por isso. É normal, não é errado não. Prezamos muito por conquistas. Prezamos muito por relacionamentos. Mas a prioridade na vida do homem, nisso fala o gênero, e da mulher, tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Para que no dia da tribulação, quem de vocês aí teriam coragem de escrever essa carta? Ou estaria com ânimo para escrever esta carta? Quem de vocês iriam se preocupar com a palavra de Deus, sabendo que iria ser morto no dia seguinte? Ele disse, já está chegando a minha hora, eu sei, mas vocês têm que continuar com o ministério da palavra, da salvação. Igreja, eu te digo com toda a certeza, tudo aquilo que Deus te deu, um dia Ele vai cobrar. E se Ele te deu o dom de você, de qualquer forma, fazer a obra dEle, Ele vai cobrar naquele grande dia.
seja de pregar, de louvar, de evangelizar, seja do que for, de interceder, Ele vai te cobrar. Te dê estabilidade, põe em tuas mãos esse dom. E o que é que tu fizeste com ele? Antes amai mais ao mundo e os homens do que a mim. Olha o que ele fala. A palavra de Deus não estava sendo mais pregada nas igrejas, como não estão sendo mais pregadas nos dias de hoje. Hoje são mais para os deleites dos homens, para o avanço da tecnologia dos homens, nas suas ganâncias, nos seus enriquecimentos financeiros dentro da igreja de Deus, que parecem mais fábricas de ganhar dinheiro. Pastores de jatinhos, pastores com seguranças. Meu segurança é Jesus. Por que tem segurança? Porque sabe que não está igual a Paulo. Paulo não estava com segurança, nem convocou ninguém para estar lá com ele. Num dia da audiência de defesa não tinha ninguém. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Mas tem pastores com segurança, tem pastores com jatinhos, tem pastores brasileiros que moram nos Estados Unidos, e as pessoas trazem vanglórias para a vida desses homens, que pregam aquilo que vocês querem ouvir, e vocês estão pagando para serem abençoados. Qual coisa que é liberada por Deus de uma forma livre, porque vocês querem a bênção, mas não querem ser exortados, não querem ser chamados à correção. E tem muitos enganadores que entram na política e roubam mesmo, e se desviam do caminho do Senhor, enriquecendo-se às suas custas, pessoas morrendo de fome, mas chega lá, vai pedir esmola a um ou outro, vender latinha, para chegar nessas grandes igrejas e depositar dinheiro, de proposta daquilo, de louvado seja Deus, de campanha disso, é campanha daquilo, é que Deus vai te prosperar, e aí bota lá Lamborghini, bota um iate na televisão, e é disso que a maioria do povo gosta. Vai ter Lamborghini aonde? Cai na sua realidade. Uma Range Rover você vai ter aonde? Mas ficam muitos dentro da igreja de Deus, como no dia 31 de dezembro da loteria, querendo ganhar milhões. A casa de Deus virou barganha. É como se fosse a Caixa Econômica Federal, ou as loterias esportivas no final do ano. Agora anunciaram a 300 e poucos milhões. Sabe quantos crentes jogam para ganhar? Milhares, se vendendo as astutas ciladas do diabo. E esses enganadores de homens e mulheres, enriquecendo-se cada vez mais. Muitos já moram nos Estados Unidos, porque sabem que o nosso Brasil está acabado, e vem para o Brasil tão somente, quem sabe de mês em mês, pregar uma palavra, e deixa aqui seus súditos e pessoas cada vez mais se aglomerando. Por quê? Porque vocês querem ganhar fácil, no fácil, não querem pagar o preço, como o apóstolo Paulo, que estava ali para ser degolado, pregando a verdadeira palavra, ainda ele preso, exortando a igreja. Dominadores de palavras vãs, mentirosos, demagogos, ladrões. E muitos são os que seguem esses homens, milhares de pessoas, porque estão acostumados a querer comer do bom e do melhor, mas não quer pagar o preço, não quer orar, não quer jejuar, não quer ouvir que está errado, mas quer ouvir. Quem tem coragem aí vem com 3.000 aqui, quem tem coragem vem com 2.000, quem tem coragem vem com R$300. E os robôs de plantão vão tudo para as profundezas do inferno, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lá mandará baixo de canto no gosto. Cidadãozinho aí que disse uma vez que era novo, isso até me deu um espanto quando eu ouvi, porque eu digo isso aqui direto. No dia que subir um político aqui em cima, vocês podem dizer que eu já morri ou que eu desviei. Aí eu vejo ele na televisão com a cara cínica dele, não sei se ele é deputado hoje, se é senador, não vou usar o nome dele aqui não, mas ele, em nome de Jesus, é pastor. Disse que quando era mais novo, disse que nunca queria se misturar com a política,
Mas ele disse que ele era novo, sem experiência. E depois que ele virou homem, e agora, pastor? O que é que você vai falar para as suas ovelhas? Aí vem com a conversa, sabe? Teológica misturada com ideologia e sapiência. Mentiroso. Demagogos, ladrões. E ainda assim cobram 40 mil, 50 mil, quer avião, quer água, quer lanche para pregar nas igrejas. E os abestalhados de plantão ficam tudo com a boca aberta. Ah, fulano, ah, ciclano, idolatrando esses monstros. Rebanho de víboras. Mas Deus dará em justa medida a cada um, conforme teu feito na terra. Cheio de autoridade, cheio de ousadia, mas tem que sair com segurança. Tanta bagunça dentro da casa de Deus, é um carregando o outro. Eles sabem que eu estou falando. É um tal de pula-pula dentro da igreja. Deus não nos trouxe para isso. É um tal de ministério, de mistério, perdão, enganatório, de fábulas mentirosas. E o povo caindo, Donazil, porque não querem ser exortados, porque não quer ouvir a palavra. Quer carro, quer casa, vai ganhar avião, vai. Eles botam lá na televisão aqueles carros, aqueles aviões abestalhados. Meu Deus do céu, meu pai, me processe. Dá até nojo quando eu vejo aquilo. O povo é cego, surdo e burro. Sabe quando é que eu vou ter um iate na minha vida? Nunca! Sabe quando é que eu vou ter um Lamborghini na minha vida? Nunca! Eu tenho que viver a minha realidade é essa. Eu não posso viver em fábulas mentirosas. Pior, que estão usando os altares de Deus para fazerem certos tipos de coisa, e a igreja engolindo, goela abaixo. Aqueles gideões da fé, da igreja Assembleia de Deus, quando o Daciolo chegou lá e disse a eles: são 10 dias de festa, 10 dias, olha quantas pessoas tem aí. Segundo ele, deu 5 mil de oferta naquele dia, só ele. Ele disse: Deus mandou fazer o negócio, olha, tudo que foi adquirido hoje, divide com o povo aí. Um já saiu, outro teve um derrame e quase morre, outro está aí tomando cerveja. Mas o povo gosta de ganhar fácil, não quer ser exortado, quer ser enganado. Daciolo chegou e largou o doce. Só hoje, são 10 dias, só hoje. A ganância é tanta que eles não ouviram, eles não ouvem a palavra de Deus. É como coceira em seus ouvidos. Homens que dizem ser de Deus começaram até com o caminho reto e deixaram Mamon tomar conta dos seus corações, e contando cédulas e cédulas e cédulas e cédulas e cédulas e cédulas e cédulas, e o povo indo. Só Jesus na causa, igreja. E o apóstolo Paulo, olha para aí, olha quanto tempo o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, e nos advertindo de tantas coisas que está acontecendo nos dias de hoje. E a igreja continua no mesmo erro, no mesmo pecado, no mesmo simbolismo, no mesmo ceticismo, na mesma apostasia. Viva a sua realidade, mas viva com Cristo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Acostume a comer seu feijãozinho com arroz. Não vai com ganância para a casa de Deus não, porque Ele não vai te dar ouro nem prata. Ele é dono do ouro e da prata, mas é lá nos céus. E vocês enriquecendo esses homens. Mas eu quero viver como ele aqui, ó, e guardar o que ele falou. Vou ler, Moisés, para finalizar aqui. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á
para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Perdão, vamos viver nossa realidade, mas em Cristo Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, aplauda Ele.